Gente, vamos fazer então a correção da atividade de recuperação da atividade avaliativa. Na verdade, tudo que eu mando para vocês é de alguma forma avaliativa. Algumas valem um pouco menos, porque eu preciso somar mais de uma atividade para fechar a nota, mas essa daqui em especial valia uma nota inteira. E a recuperação dessa atividade, né? Antes da gente fazer a correção, vamos só lembrar qual que é a diferença da concentração comum e da concentração molar, que são as duas concentrações que foram pedidas aqui nessa recuperação, tanto na recuperação quanto na atividade avaliativa. A concentração em massa ou concentração comum, ela é a concentração que é dada quando a gente divide a massa do soluto sobre o volume da solução. Ela é a mais comum. A gente pode relacionar assim, porque ela só leva em consideração massa e volume. Quando a gente vê a questão, a gente tem que dar uma prestada atenção o que a questão dá, quais são os dados que ela dá. E com isso a gente vai direcionar e saber qual fórmula a gente vai utilizar. A concentração comum, então, ela vai ter uma resposta em gramas por litro, ou miligramas por mililitros. Enfim, vai ser alguma coisa relacionada com massa e com volume. Enquanto que a concentração molar, ou concentração em mol por litro, ou molaridade, ela é a concentração molar, ela é dada pela massa do soluto dividido pela massa molar vezes o volume. Ela é muito parecida, elas são muito parecidas. A diferença é que na concentração molar, ou molaridade, a gente vai levar também em consideração a massa molar do composto que a gente está se referindo, do soluto. Então, a gente também vai ter a massa dividida por volume, só que esse volume vezes a massa molar. Então, a nossa resposta que a gente tinha só em gramas por litro, aqui nós vamos ter em mol por litro. A concentração molar, a resposta vai ser em mol por litro, porque levou em consideração a massa molar, que é dada em gramas por mol. Vamos então para os exercícios. Um estudante dissolveu 162 gramas de glicose. Aqui a gente já pode circular 162, porque isso aqui vai ser a nossa massa. A massa, 162 gramas. Em água suficiente para produzir uma solução de concentração molar de 0,92 mol por litro. Então, a gente já tem a concentração molar. A gente sabe que é M, porque, além de ser mol por litro, aqui a questão já nos deu 0,9 mol por litro. E qual o volume final dessa solução? Qual o volume final? O que nos falta antes de resolver esse problema? A gente precisa saber qual que é a massa molar dessa glicose. Então, como é que a gente calcula mesmo a massa molar? Os modos de calculação são sempre o mesmo, mas o modo de montar a continha aqui, como vocês acharem melhor para se entender. O que a gente tem que saber é, isso aqui é um parênteses, que o carbono, ele tem 12 gramas por mol. Então, 12 vezes 6, porque são 6 carbonos. Fecha parênteses, soma com o que? O hidrogênio, 1 grama por mol. 1 vezes 12, porque tem 12 hidrogênios. Fecha parênteses e soma aqui com o oxigênio. O oxigênio, 16 gramas por mol. Então, 16 vezes 6. Então, aqui, 12 vezes 6, 72. Mais 1 vezes 12,
12, mais 16 vezes 6, 96. Somando 32 com 12 com 96, nós vamos ter 180 gramas por mol. Então, aqui 180 gramas por mol. E nós já temos todos os dados necessários para utilizar na nossa fórmula da massa molar. Massa molar é a massa do soluto sobre, aqui, molaridade é a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. A gente quer saber o volume. O volume que está aqui dividindo, ele passa para cá multiplicando. E o que está aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. Então, a gente consegue redesenhar essa fórmula assim. O volume vai ser igual a massa sobre a massa molar vezes a molaridade. Então, 162 gramas sobre 180 gramas por mol vezes 0,9 mol por litro. A gente corta essa unidade com essa unidade aqui, porque aqui está multiplicando, aqui está dividindo. Essa aqui está dividindo com essa aqui que está multiplicando. 180 vezes 0,9 dá 162. 162 dividido por 162 dá 1 litro. Então, aqui a resposta é 1 litro. Próxima questão. Em uma aula de laboratório, um aluno preparou uma solução seguindo as operações representadas na figura e descritas no procedimento. Na etapa 1, o aluno pesou 10 gramas do sal cloreto de cobalto. Na etapa 2, ele transferiu para o balão volumétrico com capacidade de 250 ml. Nas etapas 3 e 4, ele adicionou água destilada adequadamente até o traço de aferição do balão volumétrico. A concentração da solução preparada pelo aluno resultou em... Então, vamos lá tirar os dados. O aluno pesou 10 gramas. Então, a massa, 10 gramas. E ele transferiu para um balão volumétrico de capacidade 250. Então, 250 é o nosso volume. Volume igual 250 ml. E ele quer saber qual que é a concentração. Ele não falou se é concentração comum ou concentração molar. Mas como que a gente vai saber qual que é a concentração? Aqui a resposta toda nos é dada em gramas por litro. Gramas por litro é a concentração comum, porque ele não envolve nada de molaridade. Então, ele quer saber qual que é a concentração comum. Vamos passar isso aqui de ml para litros, 0,25 litros. E vamos usar a fórmula da concentração comum, que é a concentração massa sobre volume. 10 dividido por 0,25, 10 gramas dividido por 0,25 litros, nós vamos ter então que a resposta são 40 gramas por litro. Aqui a última opção, 40 gramas por litro. Outra questão. Em um ensaio de laboratório, é necessário o uso de 100 ml de solução aquosa do sal carbonato de sódio. Até aqui a fórmula. De concentração 2 mol por litro. Para a preparação dessa solução, são necessários quantas gramas do referido sal? Então, vamos lá. 100 ml de solução é o nosso volume. Volume igual a 100 ml.
Já podemos passar para litro. 0,1 litro. De concentração, 2 mol por litro. Ele não falou concentração molar, mas aqui já diz que é mol. Então, a concentração molar é 2 mol por litro. E ele quer saber quantas gramas a gente tem que pesar na balança para fazer essa solução. Então, a nossa questão é a massa. A gente quer saber qual que é a massa pesada e a gente quer saber em gramas. A gente precisa saber também, para calcular tudo isso, qual que é a massa molar. Então, vamos lá. Na2CO3. Então, Na é o sódio. Aqui, 23 gramas por mol, como o exercício nos fala. Se não falasse, a gente ia recorrer para a tabela periódica. Então, 23 vezes 2, porque tem 2 sódio. Mais o carbono, só tem um carbono e é 12 gramas por mol. Então, 12. Mais o oxigênio, 16. 16 vezes 3. Aqui nós vamos ter 46 mais 12 mais 48. Nós vamos ter que isso aqui é 106 gramas por mol. Colocando aqui junto dos nossos dados, 106 gramas por mol, nós podemos utilizar a fórmula. A fórmula da massa da concentração molar é massa sobre a massa molar vezes o volume. Nós queremos saber a massa. Tudo isso que está aqui dividindo vai vir para cá multiplicando junto. Então, a massa é igual a tudo vezes tudo. Vamos substituir aqui. Aqui nós temos 2 mol por litro. Aqui nós temos 106 gramas por mol. E 0,1 litro. Esse litro que está aqui dividindo, corta com esse que está multiplicando. Aqui que está dividindo, corta com aqui que está multiplicando. E a gente sabe que a nossa resposta vai ser direto em gramas. E aqui nós vamos ter 21,2 gramas, que é aqui nossa segunda alternativa. Próxima questão. Qual o volume final de uma solução 0,4 mol por litro de hidróxido de sódio que contém 32 gramas desse sal? Então, 0,4 mol por litro. O que é mol por litro? É a concentração molar. 0,4 mol por litro, que contém 32 gramas de sal. O que isso quer dizer? Essa é a massa. 32 gramas. E ele quer saber qual que é o volume final. Volume final. E a gente precisa saber, então, qual que é a massa molar. Ah, não, essa aqui não precisa nem calcular. Já veio pronto. 40 gramas por mol. Então, voltamos para a fórmula, né? Concentração molar é a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Nós queremos saber o volume vai passar para cá, concentração molar passa para cá. Então, volume é a massa sobre a concentração molar vezes a molaridade. Aqui, 32 gramas
sobre 40 gramas por mol vezes 0,4 mol por litro. Essa grama corta com essa grama, esse mol corta com esse mol. Aqui, que está dividindo, vai passar para cima multiplicando, a gente já sabe que a resposta vai ser em litros. Aqui, 40 vezes 0,4 dá 16. 32 dividido por 16 dá 2. 2 litros. Aqui, 2. Outra questão. Uma técnica utilizada para extrair cátions do solo é utilizar 1 litro de uma solução de cloreto de potássio em uma concentração de 2 mol por litro. A massa em gramas do reagente KCl, cloreto de potássio, sólido, que deve ser pesada para o preparo dessa solução, é de quanto? Então, vamos tirar os dados da questão. 1 litro é o volume. Volume igual 1 litro. A concentração da solução é 2 mol por litro. De novo, ele não falou qual que é a concentração, se é comum ou se é molar. Mas ela é dada em mol. Então, é a concentração molar. 2 mol por litro. E ele quer saber qual que é a massa em gramas. Então, a massa é o que ele quer saber. A gente precisa saber antes qual que é a massa molar. Aqui é KCl. K, 39 gramas por mol. Mais o Cl, que é o cloro, K potássio, Cl cloro, 35,5. Isso aqui vai nos dar 74,5 gramas por mol. Então, vamos colocar aqui junto com os dados, 64,5 gramas por mol. Vamos para a fórmula. A concentração molar é a massa sobre a massa molar vezes o volume. Nós queremos saber a massa. Então, isso que está aqui vai passar para cá multiplicando junto. Então, a massa é igual a concentração molar vezes a massa molar vezes o volume. A massa é igual a 2. Estão vendo que não vai caber aqui nesse meu espaço, né? Então, vamos jogar isso aqui tudo para cá. A massa é igual a 2 mol por litro vezes 74,5 grama por mol vezes 1 litro. Isso aqui vai nos dar 149, o quê? Mol que está em cima corta com o mol que está embaixo. Litro que está em cima, embaixo, corta com o litro que está em cima. Só nos sobra grama. 149 grama. Aqui, opção do meio. Outra questão. Ao se dissolver 30 gramas de sulfato de cobre, qual será o volume da solução, sabendo-se que sua concentração é de 6 gramas por litro? Tirando os dados. 30 gramas é a massa. Massa igual 30 gramas. Qual será o volume? Volume igual, não sei. É o que queremos saber. Sabendo que sua concentração é de 6 gramas por litro. Aqui, ó, concentração só em gramas por litro. Se é gramas por litro, é a concentração comum. 6 gramas por litro. Então, se a concentração comum é a massa sobre o volume é o que nós queremos saber, ele passa para cá multiplicando, a concentração passa para cá dividindo. Então, volume
é massa sobre concentração. A massa é 30 gramas e a concentração 6 gramas por litro. Corta grama aqui, grama aqui. Se a gente não tivesse visto que todas as respostas eram em litro, a gente já sabe que a resposta seria 1 litro, porque é a unidade que sobrou. Então, 30 dividido por 6, 5 litros. Primeira opção. E a última questão, penúltima questão. Qual a massa de hidróxido de cálcio deve ser pesada para preparar 500 ml de uma solução de concentração comum 4 gramas por litro? Então, qual é a massa? Então, queremos saber a massa de hidróxido de cálcio que deve ser pesada para preparar 500 ml. Isso aqui é o volume. Volume igual 500 ml. Antes que a gente esquece, já passa para litros. 0,5 litros. De uma solução de concentração comum. Aqui ele já facilitou, né? Já falou que é concentração comum. 4 gramas por litro. Então, concentração comum, 4 gramas por litro. Vamos lá. Concentração comum é a massa sobre volume. A gente quer saber a massa, o volume passa para cá multiplicando. Massa é a concentração vezes volume. A massa é igual a 4 gramas por litro vezes 0,5 litros. E aqui nós vamos ter que isso dá 2. 2 o quê? Corta litro com corta litro. Grama. Mesma coisa, se a gente não tivesse visto que todas as opções são em grama, a gente saberia que, porque foi a unidade que sobrou. Daí a importância de colocar a unidade quando a gente colocar na fórmula. Demora um pouco mais, gasta um pouco mais de linha, mas, por exemplo, se alguma alternativa tivesse miligrama, a gente saberia que não seria a alternativa correta, porque a gente viu aqui qual que é a unidade que sobrou. E agora sim, a última questão. Calcule a concentração molar em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 117 gramas de cloreto de sódio em água suficiente para produzir 200 ml da solução. Dados: massa molar do cloreto de sódio, 58,5 gramas por mol. Então, calcule a concentração molar em mol por litro. Aqui não podia estar mais na nossa cara. Então, calcule a concentração molar em mol por litro de uma solução que foi preparada dissolvendo-se 117 gramas. 117 gramas é a massa de cloreto de sódio em água suficiente para produzir 200 ml de solução. 200 ml é o volume. A gente já passa para litro, 0,2 litro. E a massa molar já está calculada aqui, 58,5 gramas por mol. Vamos colocar na fórmula então. Concentração. Opa, o que esse 1 está fazendo aqui? Concentração molar é a massa do soluto sobre a massa molar vezes o volume. Vamos substituir aqui 117 gramas dividido por 58,5 gramas por mol vezes 0,2 litros. Então, a gente vai cortar grama aqui com grama aqui. O mol vai passar multiplicando e o litro vai passar dividindo, que é o contrário que eles estão aqui. 58,5 vezes 0,2 vai dar 11,17.
E daí 117 dividido por esse 11,17, nós vamos ter 10 mol por litro. Aqui, a opção certa, 10 mol por litro. Então, pessoal, eu recomendo que agora que vocês viram como que é a resolução, tentem fazer de novo. Não olhem diretamente para a resolução agora, peguem de novo os exercícios e tentem fazer. Agora vai ser melhor, então. Então, até mais, gente. Fiquem bem.